Essa E é variedade representaria algum desafio? Eu acho que isto representa um desafio, porque, sobretudo, não é em questão da oralidade. Na oralidade está ótimo, até eu acho que é interessante nós termos até essa riqueza. Eu vejo lá em minha casa, os meus filhos falam crioulo de Santiago, eu falo crioulo de São Vicente, as minhas netas já falam as duas variedades. É uma coisa até bonita. Agora, no escrever, na escrita, por isso é que a grande dificuldade tem vindo mesmo da parte escrita, é que se põem, digamos, as várias interrogações, mas como eles disseram aí bem, é trabalho também de linguistas e, como disse o meu colega de painel também, é trabalho de linguistas, mas também de escritores, cientistas, todos os ramos, né, para podermos efetivamente, daqui a anos chegaremos lá, né? Sr. Eleutério, também vê essa variedade da língua crioula aqui nas ilhas como desafio para a sua oficialização? Riqueza. Riqueza. Agora, eu gostaria de pontuar duas coisas, duas pontas soltas. O desafio para o grande público, efetivamente, é a apresentação de materiais sistematizados. Mas isso não é um impedimento para a oficialização. Não, claro. Não. Número um. Número dois. A variedade. A nossa resistência, aliás, o argumento da variação interna deriva da não educação linguística a favor da diversidade linguística. Nós queremos uma única variedade da língua cabo-verdiana, porque na nossa cabeça a variedade do português, que é português, é a variedade tal. Existe, de facto, um caminho que se tomou nos últimos 60, 70 anos, isso vem da ditadura ainda em Portugal. O uniformismo linguístico, e não se considera a diversidade como riqueza. Não, a diversidade não é impedimento para. Mas como não se faz um trabalho também dentro da sala de aulas, no sentido de se apresentar as variedades todas, para que haja intercomunicabilidade entre as variedades, porque quando alguém fala uma variedade ou uma língua que eu não entendo, gera desconfiança. E como não se faz isso? A falta de um espaço curricular para a educação linguística, e isso pode ser feito no plano da oralidade, se não há ferramentas, se não há consenso para a escrita, isso não impede que as pessoas aprendam a ciência da gramática do cabo-verdiano. Na última das hipóteses, se a proposta oficial para a escrita do cabo-verdiano atualmente não satisfaz, vamos escrever o cabo-verdiano da forma como se escreve, com o alfabeto português. É outra gramática. Você vai ver que é outra língua quando lê. Mas a variedade interna da língua cabo-verdiana não deveria ser apontada como um impedimento para a sua oficialização. Muito pelo contrário. É um justificativo a favor da oficialização. Porque pelo andar da carruagem, qualquer dia desses vamos ter que discutir qual delas é a língua cabo-verdiana. Não pode ser deixada ao Deus dará e ao sabor de quem quer e pode dizer da forma como quer. Há necessidade de uma intervenção na língua para disciplinar. É uma questão, repito, civilizacional. Não se pode deixar a língua correr como um cavalo solto. Isso nunca é boa ideia. Mas eu só ia dizer, mas eu acredito que tem havido uma evolução no sentido da aceitação das diversas formas do crioulo. Do crioulo de Barlavento, do crioulo de Sotavento. Eu acho que tem havido uma evolução. Aliás, até como tem havido uma evolução no próprio português, que cada vez nós falamos mais do pluricentrismo do português e cada vez se aceita mais que há um português brasileiro, há um português moçambicano, há um português angolano, há um português de Portugal e até há um português cabo-verdiano. Por que não? Eu penso que as mentes estão-se a abrir muito também nesse aspecto de aceitar as diversas variantes também do nosso crioulo, que eu, aliás, acho que é uma riqueza.
Pergunto, é possível conciliar a oficialização do crioulo com a preservação da língua oficial já existente? Por favor, senhora Vera. Eu acho, sim, quer dizer, não vejo mesmo em como podia ser antagónico, digamos, termos línguas oficiais, o português e o cabo-verdiano. Pelo contrário, olha, e nós temos muitos exemplos. E dou-te um exemplo de um país que é muito próximo de Cabo Verde, falando em outros aspectos, né? Que é muito próximo de Cabo Verde, que é o Luxemburgo, que apoia muito o desenvolvimento de Cabo Verde. O Luxemburgo é um país que parece ter menos população do que Cabo Verde. No entanto, eles têm 3 línguas oficiais. Tem o luxemburguês, lá está, tem o francês e tem o alemão. Portanto, tem 3 línguas oficiais. É um país que tem até menos gente do que Cabo Verde. E, aliás, há um aspecto muito importante que nós ainda não referimos e veio-me agora à mente, importa referir. Nós temos de ter em atenção a nossa diáspora. A nossa diáspora fala toda ela, claro, a língua do país onde está, vê a diáspora nos Estados Unidos, mas a outra língua é o cabo-verdiano. A outra língua é o cabo-verdiano. A nossa diáspora, toda ela, mantém o cabo-verdiano juntamente com essa outra língua. E como é que a senhora reage à crítica de que a oficialização do crioulo poderia enfraquecer a língua já oficializada? Não, nunca. Eu não sei porquê. Eu sei porquê que eu estou a dizer isso. Eu sou um bocadinho diferente, digamos, da maioria da população cabo-verdiana no aspecto da língua. Porquê? Porque eu, desde o berço, aprendi e ouvi português e crioulo. Eu sou aquilo que, embora o povo ainda, o cabo-verdiano ainda não seja perfeitamente bilingue, mas eu quase poderia dizer que os meus filhos, não sei o quê, nós somos perfeitamente bilingues. Porquê? Porque desde o berço, não foi ouvimos crioulo e depois quando chegamos à escola começamos a aprender o português, ou então ouvimos português e quando chegamos à escola em contacto com outras crianças começamos com o crioulo. Não, desde o berço ouvimos português e língua cabo-verdiana e crioulo. Não há nada, para mim não há nada melhor que isso. Eu acho que eu sempre tive o maior, o uso mais afetivo e mais igualitário e mais tranquilo das 2 línguas, porque são 2 línguas que acompanharam-me desde que eu nasci, percebes? Então, eu não vejo, digo-te claramente, pode ser que não estou a ver o que é óbvio, mas não acredito, não vejo qualquer tipo de degladiação entre as 2 línguas, uma vez postas ambas como línguas oficiais. Antes, pelo contrário, até, eu posso dizer, até acho que fica... até é mais pacífico, até tira alguma crispação, porque nós todos sabemos, e é normal, que durante a época colonial houve alguma crispação no uso do português. Falava-se português porque era obrigatório na escola tu falares o português, nos intervalos não podias falar crioulo, tinhas de falar português, portanto havia alguma crispação em relação ao português. A partir do momento em que nós, independentes, assumimos o português como nossa língua de pertença, tomamos o português e assumimos como nossa língua de pertença e já não havia essa relação colonial com Portugal, eu acho que descrispou, não é? Quer dizer, deixou de ser uma relação crispada. Não, é uma relação tranquila com o português e com a língua cabo-verdiana.